Aqui, mas pronto. Bom dia, galera da gravação. Estávamos aqui correndo com o Jed, né? Enfim, continuar aqui o nosso andar da disciplina. Boa pergunta aqui do nosso colega Franco. Vamos perguntando, gente, vamos perguntando. Ó, então a gente já teve esse esquenta, né, com a questão do objeto metafísico e já vamos aproveitar, Franco, e transitar para o objeto ideal. Se a gente pega o objeto ideal, primeiro aquela ideia que a gente viu, né? Ele não está na experiência sensível, é relativamente neutro ao valor. E o ato gnoseológico para conhecer esse objeto é intelecção e racionalização. Como eu disse para vocês, a pergunta central da disciplina é se a hermenêutica é uma teoria científica do conhecimento. Se ela se diz, como fala Maximiliano, uma teoria científica do conhecimento, certo? Da interpretação, a gente tem que testar, não é não, Franco? Então vamos testar essa ideia do objeto ideal. Bom, trazendo para cá, como é que a gente testa esse objeto ideal? Primeiro, ele não está na experiência sensível, né? Beleza. Segundo, ele é mais ou menos neutro ao valor. Ainda dá para valorar em pequenas quantidades, certo? Segundo, ele é acessado, né, por um ato gnoseológico da racionalização e intelecção, ou seja, você racionaliza. Vou fazer que nem o professor, certo? Aquilo ali, gente, é um teste, beleza? Um teste para a gente testar esse objeto ideal e ver se ele existe. Então, o mesmo teste que o professor fez, eu vou fazer, mas outra palavra, obviamente, para ficar uma coisa mais interessante. Eu vou falar uma palavra e vocês podem escrever aí no nosso chat, ou mesmo falar, tá? Levanta a mão e fala, mas escrevam aí no chat que eu vou apresentar algumas imagens depois que eu falar, certo? Qual é a ideia, gente? O objeto ideal é o que você vê na sua cabeça. Ele ainda não está no mundo real, tá? Uma ideia boba é: façam esse exercício agora, tá? Essa pegada, vocês já estão percebendo, a gnoseologia é um pouco viajada, mas tem seu mistério, tem sua importância. E mais do que isso, a gente está tentando trabalhar se ela é científica, tá? Então a gente precisa testar. Então sejam cientistas junto comigo aqui, pode ser? Você que estiver aí do outro lado, faça o seguinte: imagine um círculo, tá? Imagine um círculo, rápido. Um círculo. Agora procurem a volta de vocês e joguem aí no chat. Antes da gente passar para esse exercício aqui do slide. Procurem aí a volta de vocês. Qual foi o círculo que vocês viram? O que vocês acharam aí? Primeiro círculo que vocês acharam aí. Escrevam aí. Acharam alguma coisa em volta de vocês? Eu achei a borda. Achei dois. A borda, copo, boa, copo, né? A circunferência ali do copo. Eu achei aqui, gente, o meu, deixa eu ver. Eu achei dois, ó. O anel e a circunferência da minha xícara. Boa, Fran. Pois é, esse é o exercício do objeto ideal. Se vocês pegarem as formas geométricas, nem precisa ser uma forma complexa, viu, Fran? Uma forma geométrica qualquer, quadrado, retângulo, triângulo, e tentar trazer para a realidade, você começa a identificar ela. Pensei no retângulo, tem aqui uma lousa do meu lado. Olha que interessante. Tem um celular, tá? Isso é objeto ideal transitando para um objeto cultural. Consegue compreender? Mas, para fazer o exercício que eu estava falando, vamos fazer o seguinte: eu vou dizer uma palavra que nem o professor falou, e vocês vão escrever aí a primeira coisa que vem à cabeça de vocês. Escrevam mesmo, não tem vergonha. Não. Luiz, eu imaginei uma besteira. Coloque essa besteira, tá? Pode, nem sem problema, coloque essa besteira. Pode ser, gente. Tranquilo, vocês estão comigo? Deixa eu ver aqui. Bora lá, hein? Dá um polegar pra cima em qualquer coisa. Bora, sabe? Bora, gente. A palavra é a seguinte, certo? E, ó, aproveitando, essa vai ser a palavra-chave de quem estiver assistindo a gravação. A palavra que eu vou usar é tributo. Tributo. A palavra é tributo. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Tributo. 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 Coloca aí. Pode parecer bobo, vocês sabem, mas vocês viram lá ao vivo que é uma coisa bem interessante. A gente está testando a hermenêutica aqui, tá? No seu caráter científico. Conta para pagar. Opa! Boa. Quem mais? Homenagem. Boa. Bora, Vladimir. Bora. Bora aí, Vina. Botem aí, primeira palavra, qualquer coisa. Vanessa, Gabriel, meu amigo Arthur. Eu quero mais uma. Pronto, dinheiro. Perfeito. Sabe por quê? Dinheiro. Sensacional. Alguns aqui, Nicole, boa, dinheiro. Alguns aqui já devem ter feito ou vão fazer tributário. A Sara ainda não fez, certo? O Franco já fez, ele está falando de homenagem. Olha só as imagens que eu trouxe pra gente aqui. Entendo, a palavra tributo, certo? Que eu tô quando eu falo tributo, gente, aqui ao Léo, de acordo com Falcão e teoria da hermenêutica, certo?
ela tá no objeto ideal ainda. Eu não tô vendo o tributo. Vocês estão vendo tributo por aí? Eu não tô vendo nenhum, tá? Vamos tentar materializar essa coisa. Vamos tentar trazer como objeto cultural. Se, por exemplo, a gente trouxer a Receita Federal, opa, a Receita Federal, ela trabalha com os tributos, certo? Trabalha com essa coleta de dinheiro. Mais que isso, tributo como homenagem, Franco. Olha só, certo? Para vocês verem quais sentidos podem ser atribuídos a uma mesma palavra. Mais do que isso, como esse objeto ideal que vocês estão visualizando aí, tá? E claro, eu podia ter profetizado. Alguns imaginaram isso, alguns imaginaram aquilo. Mas eu queria que vocês colocassem aqui no chat para bater o olho no slide e ver como casa uma coisa com a outra. Então, o objeto ideal ele tem essa característica muito, muito interessante, certo? Que através dessa racionalização vocês conseguem acessar esses objetos. Mais que isso, vocês conseguem fazer uma aproximação do objeto ideal. Como assim? Fala o tributo, o Franco pensa em homenagem, mas logo em seguida ele pode pensar no imposto. A Ivna fala dinheiro, mas logo em seguida ela pode pensar no imposto também, certo? É aproximação. Olha ali, ó, Sara, conta para pagar, recibozinho, nota fiscal, tá? Tributo, você paga tributo na sua nota fiscal. Tem lá no finalzinho discriminando. Bom, é para ter, né? Olha aqui, pedágio. Ninguém imaginou pedágio? Pedágio, interessante, tá? Tributo. Essa aqui eu fui além, tá? Tributo. Do inglês, tributum, né? 3 botões. Viajei. Impostos. Olha só que interessante. E pedágio, tá? Só que aqui no mundo atual, pedágio. No mundo atual que eu digo assim, na nossa era contemporânea. E olha aí, Franco. Tributo, ó. Isso aqui são os povos tupi fazendo um tributo, tá? Dentro da sua matriz religiosa, não tenho tanta propriedade para falar ainda, mas fazendo ali homenagens, tá? Às suas divindades e tudo mais. Olha só que interessante, né? Então, isso é o objeto ideal. Uma palavra, um conceito, nos permite a racionalização, a intelecção de outras ideias. O objeto ideal, gente, é uma coisa fantástica. Porque quando vocês ganham autoconsciência de que ele existe, a capacidade de raciocínio de vocês aumenta muito, tá? E existe muitas vezes uma aproximação do objeto ideal. Relato verídico, sério, se vocês quiserem, procura, que tem esse vídeo gravado. Tava dando uma aula de EDF sobre poder constituinte. Eu não lembro direito qual era o ponto específico de poder constituinte. Ou era norma de eficácia, era algum conteúdo de EDF, ou era da unidade 3, unidade 4 ali, Constituição. E eu tava ali falando alguma coisa, e uma vozinha, famoso Logos, vocês ainda não viram o que é o Logos, mas uma vozinha falou assim: procedimento constituinte direto. Eu juro por Deus, uma aluna mandou no chat: Luiz, mas e o procedimento constituinte direto? Eu fiquei, caraca. Na memória eu me toquei, tipo, como é que eu previ isso, entendeu? Eu sou um pouco testemunho da hermenêutica, tá? Por isso que eu gosto tanto dessa disciplina e tô aqui como monitor. E alguns de vocês vão perceber isso na vida de vocês, tá? Tentem trazer isso pro cotidiano, colocar na prática, tá? Perceber que isso aqui existe e é empírico. Acabamos de descobrir que é empírico. Sabe por quê? Porque a Ivna falou de dinheiro. Bom, a gente tem a Receita Federal, claro, eu não coloquei dinheiro. Olha só, Ivna, pra tu ver como é que eu sou. Eu não coloquei dinheiro aqui, que é associação direta, né? Mas temos homenagem, acertei o Franco, né? E a Sara, conta pra pagar. Podia ter colocado um boletinho aqui, né? Mas recibo, conta pra pagar, tá ali num patamar parecido. Olha só que interessante, gente, tá? Objeto ideal. É isso que ele é, tá? Ele tá na mente, tá na ideia, mas eu preciso procurar ele no mundo fenomênico. Por isso que eu disse pro Franco e pra vocês, procurem imaginem um círculo e procurem. O círculo está imaginado aqui. Vamos procurar? Agora. Agora que vem a virada de chave, né? Porque eu acho que aqui agora é falar de outro objeto. Eu não deixei a nota explicativa de objeto ideal, tá? Mas vou deixar depois. O que importa agora é vocês entenderem, tá? Nota explicativa vocês leem. Texto, eu sou assim. Texto vocês leem com calma, no caso depois. Eu preciso mais que vocês absorvam aqui a ideia. Aqui. Relativamente neutro a valoração. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Ele não é totalmente neutro ao valor. Porque eu vou aproveitar o nosso exercício e perguntar: tributo é útil ou inútil? O que vocês acham? Acho que nessa altura do campeonato vocês têm ali a capacidade de responder isso. Tributo é útil ou inútil? O que vocês acham? Não precisa colocar só útil e inútil, tá? Mas se quem quiser explicar o porquê ou o que acha, percebam. Eu dizer que tributo é útil, que é inútil, que é bom ou ruim, vai, como a gente viu lá em Bomba Atômica, né? Aquele exercício que o professor fez em sala, do contexto que aquele objeto ideal está inserido. Vamos para cá. Tributo da Receita Federal enquanto auditor é bom, tá? Vamos usar agora as categorias seguintes: útil e inútil, tá? Que eu já utilizei elas. Útil e inútil. Receita Federal, o tributo para ela é útil, porque ela faz a arrecadação e faz a distribuição ali daquele dinheiro, tá?
né, nas contas de participação do fundo dos municípios, dos estados e tudo, e também da própria arrecadação que tem que ser feita, né, com base na própria Constituição. Tributo, enquanto uma homenagem, é útil em certos momentos. Olha só que interessante. Eu estou colocando aqui contextos, tá? Tributo, quando vem na notinha, será que é útil ou que é inútil? Alguns podem pensar, não, é inútil, tá? Não preciso que o tributo venha na notinha, até porque eu sei que eu vou pagar toda vez o ICMS quando eu compro mercadoria, tá? Então, quando a gente vai transitando dos conceitos, aqui, pedágio, olha só que interessante. O tributo, pedágio, tá? Pedágio tem ali uma aproximação enquanto tributo. Ele é útil ou inútil? Interessante, não? Então, essa é a questão do objeto ideal. Quando a gente pega esse objeto e coloca dentro de um campo específico, aí a gente pode dizer se é bonito, se é feio, se é útil ou inútil. A valoração, e aqui entendo, questão de prova, tá? Questão de prova. A valoração, ela depende desse contexto, vocês vão estudar contexto, desse contexto aonde o objeto ideal está inserido, certo? Não dá para pegar e jogar assim ao Léo. Como o professor fez, bomba atômica, vocês disseram é boa ou ruim? Não, calma. Bomba atômica, a expressão bomba traz uma conotação meio negativa, né? Você diz, não, é ruim. Mas por quê? Né? Tem essa questão. E eu trazer aqui, tributo, é útil ou inútil? A vocês, inútil, porque eu não gosto de pagar. Fica uma coisa assim, entendeu? Contexto, tá? Então, a ideia do objeto ideal é essa, tá? Não vou ter a torzinha assim mais, é esse aqui. É esse objeto que vocês visualizam quando eu falo uma palavra. Se eu falasse Constituição, ia vir uma série de imagens e palavras. E aí vocês podem racionalizar entre elas, tá? Isso é o processo de conhecimento mental dentro de vocês, beleza? E aí, transitar para o objeto ideal é que é a grande matada. Ou objeto cultural. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida em relação ao objeto ideal? Certo? Eu faço revisão, tá? Eu faço revisão, mas é sempre bom saber, porque na revisão o que a gente vai fazer? A gente faz uma coisa prática, tá? Vou trazer aqui questões e tal, a gente faz uma coisa muito prática, então não vou ficar, tipo, só explicando os conceitos. Eu gosto de fazer uma coisa bem prática mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Ainda não, né? Tô lendo aqui os balões de pensamento. Ainda não, Luiz, ainda não. Eu preciso que complique mais. Vamos lá para agora para o objeto natural, tá? Antes de ir para o objeto cultural, que quando a gente entrar em objeto cultural, a gente vai direto lá para o valor. A gente vai passar a ver ele como direito, ver a norma como objeto cultural e a gente chega no valor. Beleza? Bom, objeto natural é bem tranquilinho, tá? Mas ele é base para entender o objeto cultural. Por quê? Olha para cá. Primeiro, ele, diferente do metafísico e do ideal, ele tá na experiência sensível. Ok, isso aí já sabemos. Mais que isso, ele é neutro à valoração. Então, ele não é altamente valorado e nem relativamente neutro ao valor, tá? Só para fazer o contraste em questão dessa valoração, lá nos objetos ideais, além do contexto que eu preciso dele inserido, eu preciso observar também o seguinte: o sujeito cognoscente, ele vai observar de maneiras distintas para o mesmo objeto ideal que eu. Dinheiro é bom ou ruim? Vai depender, né? Até mesmo, o famoso zero. Ele é bonito ou ele é feio? Como assim o zero é bonito ou ele é feio, né? Essa é a questão. Você desenha um círculo, o círculo sai meio torto. Não, esse círculo tá feio, mas para a pessoa que desenha não tá. Beleza? Essa é a ideia. De ser relativamente neutro. Aqui ele é neutro. Vamos observar o porquê. Mas antes, ato gnoseológico para conhecer um objeto cultural. Como é que eu conscientemente, lembrando, o nosso objetivo é construir conhecimento consciente. Como é que eu conscientemente conheço um objeto natural? Explicando e descrevendo, juízo de fato. A chuva é, a chuva cai, certo? O relâmpago cai. E aí, claro, usando lógica, eu posso dizer o porquê, beleza? Eu identifico o fenômeno, trago ali uma não contradição, dou uma razão suficiente para esse fenômeno acontecer e trabalho a lógica lá do terceiro excluído. Dá para conhecer o objeto natural desse jeito? Dá, tranquilamente. Mas dá para conhecer de uma forma muito mais específica. Bora ver? Olha só. Vocês sabem que imagem é essa? Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Botem aí. Alguém conhece isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Vou dar uma dica. Fortaleza. Olha só a aproximação do objeto ideal. Bora, falei Fortaleza, olharam para essa imagem, o que que lembra? Alguém conhece isso aqui? Não conhecem? Gente, eu É, vou o- dar uma é, o- dica. é, Vai. é o espigão da Praia de Iracema, é? Matou. E aí, ele é um objeto natural? É, O espigão é um objeto natural? dá pra ver tudo, né? É real. Tá aí. Ah, não, ele foi transformado, né? Ele foi construído. Opa! Franco, você é um cara que tá sendo É verdade. cognoscente. Isso. Ele foi transformado. Agora tem um detalhe, ó, Franco. Olha que interessantíssimo, gente. Isso aqui é conhecimento, tá? Vamos utilizar o processo de conhecimento? Vamos lá.
Temos aqui mais ou menos, o quê? Tirando eu, 8 sujeitos cognoscentes, certo? Nessa chamada, temos 8 sujeitos cognoscentes. Meu amigo Frank, Sara, Ivna, Nicole, Vladna e o Arthur. E os outros, claro, né? Vou aprender o nome de vocês com o andar da disciplina. Olha só, objeto natural ou cultural? Uso o ato gnosiológico. Olha aí, Franco, uso o ato gnosiológico. Ato gnosiológico para conhecer um objeto natural. Qual é? Explicação, juízo de fato, tá? Só que tem um detalhe, o objeto natural, ele está na experiência sensível, tá? Só que ele não depende do ser humano para existir. Ele já existe, propriamente dito, antes do ser humano. Chuva, atmosfera, elétrons, prótons, planetas, tudo que é da natureza mesmo, daquele campo da biologia, vai se inserir num contexto de objeto natural. Mas mais que isso, o que aqui é natural? Essa pedra. O espigão, se eu considerar só essa construção de pedra, dessa extensão da praia de Iracema, parte aqui, ó, da areiazinha, até aqui, dá pra ver que o ser humano foi colocando, né? Que interessante. O ser humano não foi colocando isso aqui. Pode ser que tenha feito uma construção ou outra. Agora, esse contorno das pedras, nem tanto. Agora, se eu pego essa extensão, onde eu tenho como observar aqui, ó, que eu tenho toda uma construçãozinha, certo? Com uma calçadinha aqui e tudo mais, tudo, não sei o que, umas luzes. Isso aí é objeto cultural. O mar, envolto, obviamente é objeto natural, não tem dificuldade. Mas vamos utilizar o ato gnosiológico para explicar isso daqui. O que é o espigão? Uma extensão territorial que parte da praia, da orla marítima, e se estende até, sei lá, não saberia quantificar, mas bota aí 15, acho que 15 metros, 20 metros, tá? Por aí. Desde a orla até mais ou menos esse posicionamento. Claro, uma extensão de terras aglomeradas que se estende até mais ou menos essa parte, beleza? Não chega, obviamente, em alto mar, pelo amor de Deus. Acabei de fazer um juízo lógico, um juízo de fato. Pô, lógico também, mas um juízo de fato, gente. Eu não treinei para fazer isso aqui, eu tô fazendo isso aqui ao vivo, tá? Testando. Agora, tem um detalhe, a gente tem essa construção em cima. Se eu considerar toda essa conjuntura e o que a gente entende como espigão, ele é objeto cultural. Essa que é a matada. Agora, se eu desconsidero isso aqui, ele é objeto natural. Por quê? Porque aqui eu tenho, olha aí, Franco, o sentido de transformação que tu falou. Aqui eu tenho esse sentido de transformação, com essas pessoas aqui, esse lugar onde as pessoas conseguem transitar livremente. Se eu tiro isso daqui, certo? Ou se eu nunca tivesse colocado, considerar só a extensão aqui formada pelas pedras, objeto natural. Já estava ali. Sim ou não? Tá? Vamos para outros bem tranquilos, ó. Camarão, famosa baratinha do mar, Sara. Olha aí, vocês sabiam? Camarão é a barata do mar. Agora é para entender o valor, tá? Não é mistério que ela vai ser um objeto natural. Tranquilo? Barata, barata do mar. Camarão é sujeito cognoscente? Isso aí a gente deixa para, né, para outras disciplinas que não a nossa. A gente já delimitou aqui como sujeito cognoscente só o ser humano. Mas olha a barata aí que interessante. Vixe, agora eu vou ficar chamando ela de barata. Olha o camarão que interessante, que parece mesmo. Olha o camarão que interessante. Ele é bonito ou feio? Vocês, por favor, sejam honestos. Vocês acham um camarão bonito ou feio? Luiz, nem lá nem cá. Eu tô vendo aqui os balões de pensamento. Nem lá nem cá, só pra gente adiantar, vai. Nem lá nem cá, né? Nem lá nem cá. Alguns vão dizer, é bonitinho, ó. Laranjinha e tudo. Outros, não, parece mesmo uma barata. Gente, o camarão tá cagando o que vocês estão achando. Ele é um objeto natural, entendeu? Essa neutralidade ao valor é o seguinte, eu até posso agregar algum valor, mas isso não muda a característica, a propriedade, aí que vem o termo, a propriedade ontológica, olha o palavrão, a propriedade ontológica do camarão. Que o que é o camarão? Um artrópode que vive em ambiente de água salgada, tarará, tarará, tarará. E que a gente bota ali numa farinhazinha, faz um empanado, puta, meu Deus, é muito bom. É isso, entendeu? Isso é o camarão. Agora, eu gosto, eu não gosto, é bonito, é feio. Não vai mudar o que é o camarão. Porque o valor, gente, ele tende a fazer ali um ato de transformação. Lembra que o valor ele condiciona, propicia a escolha, a conduta? É isso. Quando eu vou transformar, Franco, quando eu vou atribuir o sentido de transformação ao objeto natural, eu estou valorando, certo? A gente vai ver já já essa questão do objeto cultural e sentido de transformação. Mas eu já quero deixar vocês assim, ligados em relação a isso, tá? Camarãozinho. Agora, por favor, me respondam. Eu só vou andar se vocês responderem. O que é isso aqui? Alguém sabe? Chuta. Usa aí o raciocínio de vocês. Tenta fazer aí, puxar isso aí pro HD de vocês, mexer com os objetos ideais. Alguém sabe o que é isso aí? Coral? Boa. Coral. Caraca, impressionante. Coral, impressionante. Beleza. Gente, isso aqui
Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Eu ia até brincar dizendo que vive no abacaxi e mora no fundo do mar. Gente, isso é esponja. O coral é aquele conjunto. Isso é só uma esponja marinha. O coral é o conjunto, certo? Porque a ideia de coral é você ter um aglomerado dessas esponjas. Olha que interessante. Mas por que que eu trouxe? Claro, é bonito ou é feio? Entendeu? É só isso. Não muda a propriedade característica dele. Não muda. E o mesmo vai servir para essa aranha aqui. Vocês conhecem? É chamada de aranha-pavão. Eu botei um hiperlink, sim, eu sou assim. Eu botei um hiperlink para vocês quiserem acessar da aranha-pavão dela dançando. Isso aqui, gente, é uma aranhazinha. Claro, alguns odeiam. Alguns aqui podem ter aracnofobia, tá? Até peço desculpas trazer essa imagem assim sem ter avisado. Mas olha, essa daqui vocês acham feia ou bonita? Honestidade, honestidade. Vai aproveitar a Sara, Nicole, Franco. Honestidade, vocês acham essa aranha feia ou bonita? Eu vou começar. Eu acho bonita. Acho bonitinha. Não é nem bonita, é bonitinha, Franco. Aí, ó, bonitinha. O Franco achou bonita. Pois é, isso é a aranha-pavão. É bonito, né, Sara? Gente, pra quem não sabe, a Evina achou bonita. Gente, pra quem não sabe, essa aranha fofa, a Nicole já foi lá, ó. Não é fofinha, fofinha, ó. Curte, curte, curte. Por quê? Olha só esse tamanico. Gente, sabe quantos centímetros? Não é nem centímetros, isso aqui tem milímetros de tamanho. Ela é bem 2, por aí, 3. Eu vi isso aí no documentário uma vez, achei sensacional. Porque ela. Sabe o que é isso aqui dela? Quando ela abre aqui, cara, essa aranha é maravilhosa. Quando ela abre aqui, ela tá fazendo, né, com essa pintura, isso é natural dela, né? Ela abre isso aí e faz o quê? Ela fica dançando pra chamar a atenção de um parceiro pra poder ter a reprodução. Olha que interessante. Só que essa daí é fofinha. Esse é o objeto natural. E a gente tá aqui valorando. Vocês estão observando o que a gente tá fazendo? A gente tá valorando, 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 valorando. Não vai mudar o que é essa aranha. Se eu trouxesse uma caranguejeira aqui, vocês iam dizer, Luiz, isso aí é demônio. Isso não é nem bonito, nem feio. Vocês iam dizer, isso é demônio. Isso é demônio. Aí eu ia dizer, eu já tive uns problemas com os caranguejeiros. É uma coisa bem. Trazer uma armadeira. Já viu a armadeira? Aquela coisa horrível. Aquela coisa horrível, tá? Tipo assim, no sentido de ela atacar você. Mas você dizer que é horrível, que é feio, não muda. Caiu na prova, bota. O objeto natural. Pode ser Caio. O objeto natural, ele é neutro ao valor. E vocês podem agregar, o professor gosta de resposta que traga justificativa, explicação, tem que explicar. Por que que ele é neutro ao valor? E aí vocês, aqui no chat, estão vendo. Ele é neutro ao valor porque por mais que o ser humano valore, a sua propriedade ontológica, podem usar essa expressão, propriedade ontológica, vou até deixar nas notas de explicação. Sua propriedade ontológica não se altera. Eu posso passar o resto da minha vida com aracnofobia, normal, tá? Porque quem tem aracnofobia não tem nenhum problema com aracnofobia, comendo ou não comendo camarão. Tem gente que deixa porque associa a barata do mar. Eu posso. O camarão vai estar lá. A aranha vai estar lá. A esponja vai estar lá. Tá? E só porque eu sou esse tipo de monitor, vocês sabem o que é isso aqui? Já pra gente fechar o objeto natural. Acho que vocês já entenderam essa ideia de ato gnoseológico e tal. Vocês sabem o que é isso aqui? Desculpa pela imagem, mas e aí? Primeiro, vocês sabem o que é? Me respondam duas coisas. Vocês sabem o que é? E segundo, é bonito ou é feio isso aí? A Nicole disse que era uma coruja. É uma coruja? Ó, oh, tá vendo? Vocês estão colocando interrogação. Gente, isso aqui é uma coruja, tá? Só que isso aqui é uma coruja molhada. Desculpa, eu trouxe aqui porque eu não consigo, eu sou esse tipo de monitor. Eu gosto de brincar e tal, tá? E até porque eu não podia perder a oportunidade. Eu uso isso aqui como figurinha. Gente, isso mesmo, o Sara, Franco, isso aqui é uma coruja, tá? Mas isso é uma coruja molhada. A coruja normal vocês conhecem. Bonitinha, toda. Né? Essa aqui tá molhada. Eu não tô brincando, isso aqui não é nem IA, velho. Isso aqui é uma coruja molhada. Eu acho que não é IA. Quem aí foi especialista em IA já fala, né? Mas parece que o cara realmente tirou essa foto, ó. Tá vendo? Ó, dá pra ver que é uma foto bem. Enfim, e rodou por aí. E aí eu uso como figurinha pra, né? Enfim. É um IA. Ou IA. É uma coruja. Olha que interessante. Ela é bonita ou é feia? Não precisa nem responder, né? Aí vocês falam, assim, ela dá dó. A cara dela aqui dá dó. Enfim, vamos embora. Mas tá? Todas essas imagens, todo esse exercício é para colocar em prática todos esses conceitos que a gente vê lá no Falcão, tá? Para deixar uma coisa mais fácil. Ó, deixar depois a nota explicativa aqui, beleza? Aí vocês leem com calma. Já tem algumas aí disponíveis. Vou até ver se eu subo alguns slides hoje para vocês não ficarem tão ao léu. Objeto cultural, aqui o papo vai ficar sério. Primeiro, ele tá na experiência sensível. Segundo, ele é altamente valorável. Terceiro, o ato gnoseológico para conhecer um objeto cultural, como vocês já viram, é a compreensão. É o maior ato gnoseológico que nós temos. Por quê? Porque dentro da compreensão, vocês viram lá que o professor Gustavo, e claro, vai dizer o Falcão, a compreensão é apenas um dos tipos. Desculpa. A compreensão é gênero
E um dos tipos pode ser degustação, apreciação, interpretação, não é escutação, mas tipo, você escutar, certo? Você sentir, tá? O tato vai servir como uma forma de você compreender um objeto cultural, até porque se você pegar lá e for encostar uma caneca de água quente, tá? Se você encosta, você sabe que ela tá quente, tá? Às vezes você, tipo, deixou ali um copo em cima da mesa que tava com água quente, aí você, pô, deixa eu ver se tá quente ou não. Aí você vai lá e faz isso o quê? Isso é uma forma de conhecer o objeto cultural, porque a partir daí vocês vão valorar se ele tá quente ou não, tá? Porque aí vocês vão ver que vai ter a questão da legitimidade quanto ao valor, tá? O valor ele vai entrar, gente, como uma peça-chave. Depois de vocês dominarem isso aqui, vocês vão sair doutores nisso aqui, tá? Doutores, pra botar na prova. Mas a questão do valor ele entra como uma complementação do conhecimento, certo? Mas já já a gente fala sobre o valor. Acho que a gente termina falando sobre o valor. Bom, altamente valorável, né? E a compreensão. Um dos subtipos, que é o que nós vamos passaremos 6 meses, Sara. Sara, passaremos 6 meses, 6 não, 5. 5 meses, Franco, falando sobre interpretação. Apenas um subtipo de um ato gnoseológico de um objeto cultural que é a interpretação. Olha que coisa. Muito legal essa disciplina, não? Enfim, vamos embora. Ó, agora tem um detalhe. Objeto cultural, já sabemos que ele está na experiência sensível, que ele é altamente valorável. Assim como os metafísicos, ele é altamente valorável. Por quê? Sempre o porquê. Razão suficiente para ele ser altamente valorável. Ele nasce de uma transformação, de um sentido de transformação que o ser humano, através do valor, olha o valor com pano de fundo, que através do valor, deposita nesse sentido e atribui ao objeto. Tecnicamente falando é isso, tá? Quando eu vou trazer o sentido de transformação, eu estou valorando. Sentido de transformação, estou valorando. De alguma forma, eu estou valorando e a gente está valorando agora. Vocês devem ter tido aqueles insights, né? Os sinapses lá na hora da aula, quando foram apresentados ao valor, né? Que é toda força, enfim. E a gente fala sobre ele. E é isso, o objeto cultural é isso, tá? Altamente valorado. Vamos ver aqui. Vamos testar, vamos testar? Sentir transformação. É o que vai acontecer. O objeto cultural, isso aqui é prova, isso aqui é prova. Objeto cultural, ele é o objeto natural que recebe o sentido de transformação. Isso é objeto cultural. Objeto cultural é o objeto natural atribuído de um sentido de transformação. Se perguntar o que é, vocês vão responder isso, mas não vão parar aí, porque o professor Gustavo gosta de resposta explicada. E vocês explicam com as palavras de vocês, tá? Por quê? Qual é a ideia? Por que isso é um objeto, por que o objeto cultural é isso, tá? Vamos lá no Falcão. Não vou abrir, mas enfim, por causa do tempo. Por quê? Porque eu pego o objeto natural, ele é. O objeto cultural, ele deve ser, ou ele tem de vir a ser, mas geralmente ele deve ser. Para fazer um bolo, eu devo, olha só, olha as nomenclaturas que eu estou usando. Para fazer um bolo, eu devo pegar ovos, leite, óleo, manteiga. Não é que o bolo não nasce, ele não vem da natureza, pum, tá aí o bolo. Não, alguém inteligiu. Olha aí, Franco. Alguém associou, Franco, a farinha com o leite, com o óleo, com a manteiga, com o ovo, associou todos esses objetos, olha só que interessante, naturais, e atribuiu um sentido de transformação. Isso é um objeto cultural. E aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa e a gente vai trazer para o mundo do direito, tá? Porque como eu disse, tá? Quem estava aqui no dia passado, a gente está um pouquinho fora do mundo do direito, mas sempre tentando fazer as intercalações, certo? E aqui em objeto cultural é que a gente começa a voltar de novo, beleza? A gente sempre começa lá fora e começa a voltar. Beleza? Bom, então, olha só que ideia interessante. Bobinho, bobinho. Depois a gente passa pro direito. Tem um exemplo bobo do direito, ó. O ser humano nu, nasceu, veio à Terra, tá? Homo sapiens não que é a gente, mas Homo neanderthalis pra trás. Aquela coisa bem antiga mesmo, homem das cavernas, peludo, tá? Nem ficava em pé, ficava corcunda. O que acontece? É bobinho esse aqui, tá? Pega e atribui esse título ao seguinte: opa, eu começo a perceber que eu tenho regiões do corpo, né? Regiões do corpo ali, órgãos reprodutivos e tal, são mais sensíveis. Então eu preciso cobrir isso, tá? E aí você pega uma folha de figueira e tem aí Adão e Eva. Isso é sentido de transformação. Naturalmente o homem vem. Como. Tem até aquela expressão. Ah, não, tal coisa é como eu vim ao mundo, né? Do jeito que eu vim ao mundo. Isso aqui é muito nordestino. Admitam. Vocês já ouviram falar ou falaram? Não, é do jeito que eu vi ao mundo. Não, isso aí é do jeito que eu vi ao mundo, não sei o quê. Ou seja, pelado, né? Isso é sentido também, que a gente vai trabalhar mais tarde. Mas a ideia é essa. O ser humano, naturalmente, ele nasce sem suas vestes. Não existiam vestes. Aí, a partir do momento que ele toma autoconsciência de si,
e percebe que essas regiões reprodutivas são mais frágeis. E aí o que ele faz? Pega uma folha de filgueira e se cobre. Tanto é que a gente teria aquela historinha de Adão e Eva, e a gente imagina que Adão e Eva seria desse jeito, tá? Beleza? Sem entrar na religião, mas do criacionismo. Ou no criacionismo, ou no evolucionismo, a gente vai ter uma coisa mais voltada a pegar umas folhas maiores e enrolar e tudo. A mesma pegada. A ideia é o quê? Eu peguei um objeto natural, tá? Aqui é o objeto natural, e atribuí o sentido de transformação. Eu olho para a folha de filgueira e eu não vejo mera folha de filgueira, Franco. Eu não vejo só as filgueiras, Sara, para comer. Eu olho para a filgueira e observo que aquela planta é grande o suficiente para me cobrir. Sentido de transformação. Rápido, trazendo para o direito. Ah, botei mais um porque eu sou desse. Bolo, certo? O bolo, ele não é um objeto natural. O ovo é um objeto natural. O leite, não esse de caixa, mas o que sai ali das tetas da vaca, é um objeto natural. O óleo que eu extraio, tá? Da soja, ou enfim, óleo de soja, por exemplo, eu extraio da soja, é natural. A soja é natural. A vaca é um objeto natural. O ovo é um objeto natural. A farinha não é, mas o trigo é um objeto natural. Reunindo alguns desses e mais uns outros, prepara 3/4 de xícara, não sei o que, você tem um bolo, tá? Tem outros ingredientes, mas para encurtar a história é isso. Qual a ideia? Vocês observarem, a farinha já está transformada aqui. A farinha do trigo já é transformada. O trigo, ele é a sementinha que entra, nasceu, tá? Agora, a farinha que eu extraio do trigo já é um objeto cultural. A farinha é um objeto cultural. Olha que interessante. E eu posso pegar alguns objetos culturais, misturar com naturais e formar outro objeto cultural, através do sentido de transformação. Pego os ovos, pego o leite, pego o ovo, pego a farinha, pego a manteiga, pego tudo. Objeto cultural. Sentido de transformação. Eu olho pro ovo e digo, ah, é o ovo de uma galinha. O óleo também. Boa, Franco, é isso mesmo. É que eu foquei muito na soja, mas é isso mesmo. O óleo na garrafinha aí já está transformado. E a partir de um objeto natural ou cultural, posso trazer mais sentido de transformação. Mas geralmente o objeto cultural ele é o quê? Ele já é um natural transformado, tá? E aí, nessa hora a gente tem que tomar cuidado para separar essas categorias. Não sair, né? Enfim, emendando uma coisa com a outra. A ideia é, eu já tenho um objeto natural, eu olho para esse objeto natural de uma outra perspectiva e atribuo um sentido de transformação. O sentido é que vai trazer a grande matada, tá? No direito, é sempre rápido. Liberdade natural do homem, certo? Das primeiras tribos e sociedades, eu tenho ali nenhuma limitação. Agora a gente vai entrar no direito, tá? Eu não tenho nenhuma limitação, Sara, à minha liberdade primitiva. Então, Franco, se eu tivesse uma tribo junto contigo, a gente sairia para caçar, fazer alguma coisa e outras pessoas poderiam invadir a nossa tribo. Olha só que interessante, tá? O que acontece? Em um dado momento da nossa sociedade, tá? Isso aqui é meramente ilustrativo, mas em um dado momento da nossa sociedade, a gente traz um sentido novo. Um sentido de transformação que outrora não estava dentro do primeiro homem, não estava dentro das primeiras tribos e dos primeiros homens, sentido de ser humano aqui, tá? Que é isso aqui. Quem sabe o que é isso aí? Sem medo, tá? Dessa vez não é coruja molhada. O que é isso aí? Esqueci o que é isso aí. O que é isso aí? Dá um tempinho aí vocês digitarem. Eu sou assim, viu? Do nada eu pergunto. Do nada eu pergunto, porque a prova vai ser assim. Do nada ela pergunta. Totem? Será que é um totem, sabe? Mas é um totem, boa. Mas esse totem tá diferente, ó. Tá todo transformado aqui. Isso aqui era um mármore e tal. Não te lembra de ninguém, não, ó. Essa galera aqui, ó. Aqui tá um rapaz sentado, não espera. Olha, observem como a compreensão, ela também como os atos gnoseológicos, eles ajudam vocês a compreender. Eu vou guiar vocês. Utilizando ato gnoseológico, ó. Ó, tá vendo aqui uma espécie de trono, né, não, ó? Parece um trono, tá sentado em alguma coisinha. Uma saia. Boa! Ivina. Arrasou, arrasou. É isso que eu gosto, é disso que eu gosto. Vocês foram em cima. Nada mais nada menos que o Código Hammurabi. Top, top, tá? Código Hammurabi. Tô tentando lembrar de todas as características, mas só pra encurtar a história, vocês já viram isso aqui, vão ver, eu acho, de novo, mas isso aqui é direitos humanos, isso aqui é um pouco de EDF, até eu falo em EDF sobre Código Hammurabi, para não ficar só na perspectiva ocidental. Enfim, Código Hammurabi escrito ali por rei Nabucodonosor, mais ou menos em 1400 e pouco antes de Cristo, parece, tá? Não vou lembrar tão bem as datas, tá? Me perdoem por isso. Mas Código Hammurabi, que eu lembro tinha até podem procurar, porque eu fui atrás. Tinha até falando, Franco, sobre recuperação judicial. Eu juro pela divindade, eu tô puxando a metafísica. Fala até sobre recuperação judicial. Claro, nada parecido do que a gente tem hoje.
mas falava de contrato, falava de direito penal, falava um pouquinho sobre processo penal. Muito interessante isso. Porque, ó, antigo demais, antigo demais. Não vai falar todas as linhas. Eles vão trazer algumas nomenclaturas e vão trabalhar ali alguns códigos, né? Alguns artigos e tal, que remetem ao que a gente hoje tem como direito penal, como direito civil, como direito empresarial. Já estava aqui, tá? Não só nessa daqui, mas na lei das 12 tábuas lá de Roma. Tranquilo? Beleza? Código Hammurabi vai ser sentido de transformação, por quê? Porque o homem diz assim, ó, não pode mais matar não, e se matar é olho por olho, dente por dente. Aí como é que você faz isso aí ser mais garantido, mais coeso dentro de uma sociedade? Puxa lá de Ed. Bom, eu estou trazendo aqui uma nova norma, né? Dentro dos instrumentos de controle social, eu estou trazendo direito. Então, dentro de uma sociedade, se eu estou implementando o direito como instrumento de controle social, ele é bilateral, ele tem que vincular duas partes. Como é que as sociedades antigas faziam isso? Utilizando-se de códigos, de leis escritas, tá? Civil law. Olha aí que interessante. Beleza? Claro, lá na Inglaterra é outro papo, lá nos Estados Unidos é outro papo, mas aqui, civil law pura, beleza? Essa é a ideia. Eles escreviam, talhavam no Código Hammurabi as normas. E aí você tinha que respeitar. Então, o sentido de transformação foi atribuído a um objeto natural. Estão entendendo isso aqui? O objeto natural é esse mármore gigante. Isso aqui é um pé de mármore maciça. Os caras pegaram, qual é o nome? Picareta e martelo. Tuc, 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 até talhar todas as normas que eles queriam. Nos códigos, ó. É uma linguagem que chega nem perto de inteligir. É isso. Isso é o sentido de transformação. Tranquilo? Bom, agora, vamos encaixar e mesclar categorias. E o direito enquanto objeto cultural, Luiz? Você deve estar se perguntando, como é que eu vejo o direito como um objeto cultural? É só porque é da nossa cultura? Não, isso é muito senso comum ainda. Vocês não são mais senso comum. Vocês agora são sujeito, tá? Vou ficar utilizando essa nomenclatura. Vocês não são mais objeto, vocês são sujeito. Beleza? Já foram introduzidos na disciplina e agora são sujeito com algo nascente. Vocês não são objeto, vocês são sujeito, tá? Essa frase tem uma certa carga de sentido valorativa minha, depois eu explico no off. Mas é isso, vocês agora são sujeito. E o sujeito, ele conhece através do ato, ele conhece o objeto através do ato. Como é que a gente conhece o direito enquanto objeto cultural? Vocês acham? Só coloquem natural ou cultural, tá? Sem medo, vocês estão vendo que eu não julgo vocês, até eu brinco com vocês. Vocês acham que o direito é um objeto natural ou cultural? Não precisa responder nem só responder de vocês. Eu disse natural ou cultural, mas vai dizendo aí. O que vocês acham? Botem aí. O que vocês acham? É natural ou cultural? Cultural. Cultural, cultural. Cultural, cultural, cultural. Gente, boa, obrigado. Muito obrigado. Todas as vezes que vocês responderem, obrigado pela resposta. Mas, porque eu gosto da participação, tá? Eu falei lá no começo que eu gosto de participação. Ele é os dois. Como assim, Luiz? Sim. Lá na frente, aonde é que a gente vai ver isso de novo? Lá em Girin, quando a gente vai falando das escolas de pensamento, a gente vai ter uma brechinha para falar sobre essa questão dele ser objeto natural, tá? É com Girin? Girin... Não, Savini não fala sobre isso, é Girin. Girin, tá? Que vocês conhecem como Yering. Já vou tirando aí essa roupagem. Aquele que é I-H-E-R-I-N-G, que tu viu lá em posse, o Franco. Civil 4. Tem o Yering e tem o Savigny. Posse objetiva, subjetiva. Pronto, né? Subjetiva Savigny, objetiva Girin. Exatamente. É Girin, tá? O I tem som de J. Mas enfim. O que importa é, lá na escola de pensamento que o Girin vai traçar, salvo engano, ou na primeira ou na segunda fase, tá? Não lembro se é Girin propriamente dito, mas tenho uma forte convicção que seja ele, certo? Eu sempre reviso antes de dar as aulas. A gente vai perceber que o direito ele pode se manifestar como um objeto natural, porque em dadas sociedades do homem primitivo, ele já nasce, né? Já nasce não, mas ele nasce junto com essas sociedades. Chega um momento, Nicole, Viviane, Franco, que a gente olha pro outro e percebe, não, eu tenho que parar por aqui, tá? Quando eu observo, não, eu tenho que parar por aqui, eu já estou atribuindo esse sentido de transformação e trazendo como objeto cultural. Mas alguns pensadores, isso aí já é mais complexo, tá? Mas para observar que existe a possibilidade de ser um objeto natural, alguns pensadores defendem que o direito às vezes se manifesta naturalmente na sociedade. E tem toda uma explicação. Mas claro, como eu gosto, como a gente não tem ansiedade no Brasil, não vou falar sobre isso agora, só depois. Porque foca agora. Mas ó, boa resposta, porque o traçado maior é que ele é um objeto cultural, sempre encarregado de sentir transformação. Então, a prova não vai perguntar basicamente isso. Na verdade, ela vai querer que vocês provavelmente dissertem sobre o direito como objeto cultural. Aí vocês vão dizer o quê? Tá? Vocês vão trazer um pouco
podem trazer as teorias contratualistas, tá? Isso aqui, gente, e outra, não se agarrem a slide, pelo amor de Deus, isso aqui é só pra ficar lúdico, tá? Leiam Falcão. Direito como objeto cultural. Aí vai ser mais complexo. Por quê? Porque a gente ainda não, observe, a gente não tá falando de norma jurídica. Princípio da identidade, hein? A gente tá falando de direito como objeto cultural. O direito como objeto cultural, tá? E outra, como eu sei que vocês que estão acompanhando as aulas direitinho, fique à vontade para fazer perguntas de todo tipo, tá? De todo gênero e espécie. Geralmente eu coloco o GED num nível médio para a gente conseguir articular melhor. Mas qualquer tipo de pergunta que vocês gostarem, acharem que precisam perguntar, perguntem, tá? Tô vendo aí que tá começando a surgir uma interrogação ou outra. Ó, objeto cultural, direito como objeto cultural. A gente vai fundamentar essa ideia de direito como objeto cultural para encurtar a história. Tem N explicações, Franco. Tem N explicações filosóficas, tá? Até sociológicas. Quiser pegar aí um Durkheim, pô, o Durkheim já vai de letra. Ele fala que, não, solidariedade mecânica, orgânica, e vai-se embora. Para facilitar e, claro, para ser uma coisa digerível e até mesmo empírica, a gente vai usar as teorias contratualistas, tá? E eu vou partir, como a gente tá falando de objeto natural, isso aqui lá em Ed, ó, falar do princípio da causalidade na natureza. Ou seja, se eu estou dizendo que um objeto cultural é um objeto natural com sentido de transformação, eu preciso testar. Até porque qual é a ideia do princípio da causalidade na natureza lá em Ed, quando a gente estuda leis naturais? Vocês estudaram, alguns aqui estudaram semestre passado, espero que sim, e outros vocês já estudaram, né, faz tempo. O princípio da causalidade, ele diz que toda causa tem um efeito. Para que eu tenha um efeito, necessariamente haverá uma causa. Certo? Se há, ó, A é só isso. É o fato, certo? Juízo de fato. Uma lei rigorosa. Se eu mudar o fato, a lei muda por inteiro. Isso aí é. Introdução. E esse é o princípio da causalidade. Então, o ser humano primeiramente, como objeto natural, tá? Ele, primeiramente, é como objeto natural. E o que acontece? Ele vem a esse mundo e se pergunta, tá, quem eu sou, da onde eu vim, tarará, isso é hermenêutica filosófica, tá? O que a gente vai fazer aqui é um pouco de hermenêutica científica e hermenêutica jurídica. Quando o ser humano começa a se desenvolver enquanto sociedade, ele percebe que algumas relações podem ser frágeis. Como eu falei aqui, um exemplo, brincando, né? Dizendo que eu e o Franco a gente tinha uma tribo, tinha outra. Pronto. O que acontece? Nada mais, sem mistério. Esses caras aqui, vocês já conhecem? Eles olharam para o ser humano primitivo das primeiras sociedades, baseando no princípio da causalidade, e viram o seguinte, cara, a liberdade é meio que natural ao ser humano. Claro, alguns aqui vão tentar puxar para um viés mais justnaturalistas, mas claro, isso aqui é um pouco de justnaturalismo de matriz racionalista. Esses três, tá? Falam de uma questão de fundamentar o direito através de uma visão justnaturalista. Lembrando, justnaturalismo é o direito natural, aquele direito que já nasce do homem e é anterior ao Estado. Isso aqui os contratualistas vão fazer a rodo. Só que eles fazem uma pegada racional. Como? Elaborando teses e tratados filosóficos como suas obras. Leviatã, de Hobbes, e a gente começa com ele. Liberdade no estado de natureza, então, ela é natural e intrínseca ao homem, tá? Tô dizendo basicamente o que todos esses três vão dizer. Se ela é natural e intrínseca ao homem, em algum momento essa liberdade ela pode acabar tolhendo ou sendo superior à liberdade de outros homens. Então eu preciso dar um jeito de limitar, ou melhor, eu preciso de algum mecanismo que regule, algum mecanismo que controle. Eu preciso melhor. E aí, Hobbes, tá? Hobbes, Leviatã e Decive. Decive e Leviatã. Decive é a base, Leviatã é o contrato dele. Sei que tem alguns aqui que já estão no final do semestre, tudo, mas quem tiver tempo, tenta ler essa bagaça. Decive é a base, que ele vai fundamentar estado de natureza. Leviatã é o contrato que ele faz. Ó, o contrato é isso aqui, assina. Entre aspas. Alguém que já leu Leviatã? Enfim, a ideia é essa, tá? É o que ele vai dizer. Ó, não dá pra ficar nesse negócio de guerra de todos contra todos. Vocês já escutaram isso aqui, ensino médio e tudo. Enfim, guerra de todos contra todos, né? O homem é mau por natureza. Olha a fundamentação dele. A liberdade natural do homem, ela tá embebida de uma valoração negativa. Olhem só o juízo de valor, né? O juízo que o Hobbes traça. Ele traz uma maldade intrínseca ao ser humano. Interessante. Quando a gente vai estudando valor com calma, a gente pode até revisitar esse tópico. Mas a ideia é, quando ele observa que o ser humano ele nasce livre e mal por natureza, porque ele vai matar naturalmente, porque ele vai pegar outros bichos e matar, enfim, que ele vai ser mal por natureza, ele observa e diz, ó, observando essa maldade, a gente precisa de força.
força para controlar tudo isso. Até porque a força, né, ela vai ser um elemento que vai se apresentar em muitos estados. Agora, legitimamente. Antes aqui, monarquia não tinha tanta legitimidade, né? Um negócio bem louco. E aí é nesse ponto da monarquia que ele fala, ó, a gente precisa dar um jeito de controlar isso através da força. Só que quem vai fazer isso? Aí ele fala, o Leviatã. O Leviatã é claro, a imagenzinha, ó. Quem nunca viu, ó. Leviatã, ele vai ser essa figura aqui, o rei, o monarca, porque vamos fazer o recorte. A gente estava no mundo aleatório, vamos fazer o recorte do que o Hobbes está escrevendo, mais ou menos ali 1600, 1700, 1650 para 1700 e pouco, quando a gente tinha as monarquias absolutistas já bem configuradas, certo? Entre 1600 e 1700, tarará, já tinha passado bastante do próprio feudalismo. Então a gente já está num sistema de relação mercantil, beleza? E o recorte é mais ou menos esse. Então na época ele observava que já tinha isso. Ele só queria legitimar, ele só queria fundamentar, dar uma razão suficiente para a monarquia existir, tá? E ele concentra todo o poder na mão do soberano, do monarca. E ele diz que ele é o responsável por fazer com que você, o servo, você, o sei lá, você, camponês, não tenha a sua propriedade roubada, para que você não morra. Ele é o responsável. Porque o Leviatã é formado pelo povo, tá? Ó, o corpo dele aqui é formado pelo povo, a espada, obviamente, representando a força coercitiva, e o cajado é como se fosse representando ali o controle, ou até mesmo o ideal de justiça. Hobbes. Isso é o sentido de transformação dentro da teoria de Hobbes. Locke vai trazer no seu segundo tratado sobre o governo civil uma ideia parecida. Só que o fundamento, a razão suficiente, observem as razões suficientes. A razão suficiente de Locke, diferente, eu vou fazer só o contraste agora, que isso aqui eu acho que vocês já estão muito bem. O contraste aqui entre Locke e Hobbes, eu estou deixando um plano palpável, tangível. Se eu fosse falar a fundo aqui, a gente ia perder um tempo. Segundo tratado sobre o governo civil, ele vai fazer o seguinte, ó. Cara, eu não sigo muito inglês, tá? Inglês, francês, não esqueçam disso. Isso influencia, acreditem ou não. O ambiente que nasce influencia. Olha para nós aqui, brasileiros. Locke vai olhar e vai dizer o seguinte: cara, ele não é bom nem mal. Ele vai trazer a mesma pressuposto de que a liberdade ela é natural. Os três estão partindo de vieses justnaturalistas, tá? Não tem quem tire isso deles. Só que racional, porque eles estão trabalhando a lógica, trabalhando os tratados. Só que ele vai olhar para o Hobbes e vai dizer: não é nem bom nem mal. Os dois são ingleses. Nem bom nem mal. Na verdade, o homem ele tem momentos de beligerância e momentos de placidez. Ou seja, em alguns momentos ele vai estar de boa e em outros momentos ele vai ser agressivo. Por quê? Porque aí, olha aí, Fran, se a gente está na nossa tribo e a gente percebe que tem uma galera querendo vir invadir a nossa tribo, a gente estava de boa na nossa tribo, caçando, pescando, fazendo a comida, fazendo a fogueira. Mas se alguém vem invadir a nossa tribo, é a nossa propriedade, a nossa fogueira, são as nossas. Eu tô pensando na sociedade indígena, né? Interessante isso. São as nossas ocas, é a nossa caça, é a nossa coleta que a gente tem que fazer. Nesse ponto, eu preciso de algo que impeça que essa pessoa venha tomar a minha propriedade. A razão fundante do pensamento de Locke, uma das, claro, é a propriedade. E ele olha pro Hobbes e diz, então não dá para colocar tudo na mão do monarca, porque se o monarca for o detentor legítimo entre aspas, da força, ele pode fazer o que quiser com a propriedade alheia. E aí o Locke ele começa a se distanciar desse absolutismo monárquico. Mais ainda, alguns aqui conhecem ele como o pai do liberalismo. Ou seja, desconcentra um pouco esse poder do Estado e deixa que, na verdade, quem tem propriedade mande um pouco. É uma ideia dele, tá? E o contrato social dele vai ser amarrado nisso. No quê? Nesses direitos fundamentais? Não. Hoje é fundamental. Nesses direitos naturais há vida, liberdade e propriedade. Esses três. Porque eu tenho que ter vida, tá? Para existir. Tendo vida e existindo, eu tenho liberdade, que é natural ao homem. Tô lendo aqui o Locke. E se eu tenho liberdade, eu posso ter minha propriedade. Eu posso ter o que eu quiser ou o que eu precisar. Locke, tá? E isso vai fundamentar o sentido de transformação por trás dele. E por último, Jean-Jacques Rousseau. Como eu li muito Rousseau, eu vou só encurtar pra gente não perder muito tempo e tal, vocês não perderem muito o foco. E nem eu. Bem simples. Tem a primeira obra, que é da origem, Discurso sobre a origem e desigualdade sobre os homens, que é o mais ou menos o estado de natureza dele, que ele diz aonde nasce a desigualdade entre os homens, e ele fala lá. O primeiro é a fundamentação dele, para depois ele passar para o contrato. A fundamentação dele é, ó, seguinte, no estado de natureza, o homem é livre, beleza, só que o homem não é tão mal assim. Olha aí, sabe? O homem não é tão mal assim. Na verdade, o homem, diz Rousseau, o homem ele era até tranquilo. Só que chegou um sem vergonha. Eu só tô deixando mais didático, tá? Ele não falou assim. Só que chegou um sem vergonha e fez o seguinte: botou 4 estacas de madeira e disse: isso aqui é meu. Isso aqui é meu.
sai, isso aqui é meu. E aí o Rousseau vai dizer, esse homem é um impostor. Porque esse homem que é um impostor, ele tá ferindo um pouco dessa bondade, dessa placidez do ser humano natural. Olha só que interessante. E a partir disso eu vou precisar de um contrato, porque eu preciso de uma regra, isso é o começo da obra dele, de uma regra de administração legítima e segura para poder amarrar esse tecido social. E a partir disso eu elaboro o meu contrato social. Quando Rousseau escreve isso, ele vai fundamentar em soberania popular e dizer, na verdade, toda a obra é fundamentada voltada para a soberania popular, mas ele vai dizer basicamente essa ideia de que tipo assim, a liberdade ela só pode ser limitada por uma regra de administração legítima e segura. O contrato social inteiro do Rousseau está buscando isso, uma regra de administração legítima e segura, considerando seus homens tais como são e as leis tais como podem ser. Ele nem fala devem, né? Podem ser. É isso, tá? Então podem usar as teorias contratualistas para fundamentar esse sentido de transformação. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Só pra. Que eu encurtei a história, hein? Que se a gente fosse aqui, é longe. Luiz, essa porque só no momento estava explicando aí a questão da ideia de Rousseau, paralisou tua câmera. Aí foi? Teve uma falha, foi. Mas deu pra Aí, escutar o finalzinho? não deu para escutar. No final, foi quase no final, paralisou. Aí não Eu tava deu falando mais ou para. menos sobre o quê? Sobre essa questão do contrato na visão de Rousseau. Pronto, vamos lá então. Contrato na visão de Rousseau, só pra. Eu tô só encurtando a história, viu? É porque se deixasse eu ia falar muito. Porque lá em Ed eu estudei muito essa parada dos contratualistas. Gente, no Rousseau, o contrato social dele vai dizer o seguinte, ó. Eu tenho essa liberdade, ele já fundamentou lá na origem, né, no discurso sobre a origem e desigualdade entre os homens. Ele fundamenta dizendo, ó, o homem já é livre. Só que chegou um sem vergonha e botou lá a propriedade como dele. Isso que vai gerar o mal. Por isso, gente, que a gente tem essas expressões, mas a gente não sabe de onde vem. O homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Esse é o detalhe. Essa transição, o Rousseau, né, quando ele está fundamentando lá atrás, quando um homem, ele tá ali de boa e chega um e diz, ó, essa árvore que tu tá deitado aí, eu vou cercar e ela é minha. Isso corrompe entre a visão do Rousseau, tá? Porque ele parte do mito de Montaigne, tá? Tinha um concurso lá, e o Rousseau olhou e usou o mito do bom selvagem do Montaigne para fazer o discurso sobre a origem e desigualdade entre os homens. Enfim, ele olha para isso, por isso que ele tem essa visão tão cut, né? Tão fofinha. Que não é tão ruim, mas enfim. Ele olha e diz assim, ó, quando chega um sem vergonha e delimita uma propriedade, eu acabo corrompendo essa bondade do ser humano que é natural. E aí que ele começa a trazer lá, isso no discurso sobre a origem, tá? Lá no contrato social ele vai dizer, pronto, agora vamos falar sobre como deve ser, né? Como deveria, como poderia ser essa sociedade política. Até porque, ó, princípios do direito político. A obra original é do contrato social ou princípios do direito político. Jean-Jacques Rousseau. Pronto. É isso. E aí ele pega e vai dizer o quê? Eu quero achar, ele fala assim, quero indagar se pode existir alguma regra de administração legítima e segura. E eu vou considerar os homens tais como são e as leis tais como podem ser. Abriu a obra, os 4 primeiros parágrafos, é isso. 3, 4 primeiros parágrafos, é isso. Tem mais. Bom, e o Rousseau ele só quer, ele passa a obra toda tentando achar isso. A regra de administração legítima e segura. E ele vai desembocar, Franco, lá na soberania popular. É isso. A matada dele, a razão suficiente dele é a soberania popular. Certo? Não é que nem lá Thomas Jefferson, a galera lá americana que fala de democracia, direito do povo, pelo povo, para o povo. Não, isso é muito americano. Olhem só o contexto francês aqui. Claro, tem intercalação, pô. Ele escreveu isso aqui em 1752, 1760, por aí. Agora, não é única e exclusivamente aquela ideia de democracia, que ele está trabalhando princípios do direito político. Então, Rousseau vai trazer essa ideia. Por isso que a gente tem aquele dizer, né? O homem é bom por natureza, a sociedade corrompe. É isso. Ele fala que a propriedade privada corrompe o homem. Porque você vai querer ter mais, você vai querer ter ambição. E eu preciso limitar isso. Com soberania popular. Toda lei deve emanar da soberania popular, certo? Então, quando forem ler, quem tiver curiosidade de tempo, toda vez que ele fala soberania, leia-se, ele está falando da soberania popular. Inalienável, indivisível, enfim, é o que a gente conhece hoje. Tranquilo? Simbora, simbora. Até porque na prova vocês podem usar isso como uma fundamentação da resposta, tá? É uma mais aceita, até porque tem muitas formas de explicar. Direito com objeto cultural, então, vai ser, né? Primeiro, o que é objeto cultural? Um objeto natural mais o sentido de transformação. Aí eu tenho um objeto cultural. Agora, no direito, o direito ele é a liberdade natural, a gente vai usar a visão contratualista, porque o professor está utilizando, eu também vou utilizar porque vai facilitar. E até porque é dentro da teoria política, dentro da
cientificidade política. Melhor, filosofia política. Beleza? Liberdade natural do homem, nasce livre. Sociedade o corrompe. É bom e ruim? É só ruim? Vai depender do autor que tu, né, chegar mais próximo. Recomendo Locke ou Rousseau. O Hobbes não é muito legal, não. Sentido de limitação vai ser essa transformação em liberdade natural, em liberdade civil e política dentro do Estado, dentro da sociedade. Olhem só a matada da conversa. Direito natural anterior ao homem. Lembra lá? Introdução, teorias do direito? Pois é. Anterior ao homem. Quando eu passo para a vida em sociedade, essa liberdade natural que antes eu tinha de fazer o que eu queria, na hora que eu queria, se torna uma liberdade civil e política. Posso fazer o que eu quero, quando eu quero, dentro dos limites da lei. Essa é a matada. A limitação é uma liberdade civil e política. Liberdade civil é uma liberdade, usando Rousseau, de uma igualdade para os iguais, desigualdades para os desiguais. Rousseau, Locke, essa galera, gente, lê Aristóteles e tudo, e o princípio da isonomia vem de lá. Só que aqui a liberdade ela é limitada, ela não é ilimitada. Ela se limita, usando Kant agora, para vocês verem como não tem só esses três, ela se limita como, entre aspas, diz o Kant, começa o direito do outro. Olha só que interessante. Ou, liberdade é fazer o que não quer. Liberdade para Kant é fazer o que você não quer. Tranquilo? Bom, essa é a ideia, por causa do imperativo categórico. Eu tenho que agir de um modo que a máxima das minhas ações possa valer como lei universal. Mas para fechar aqui quadradinho, quando a gente fala de direito como objeto cultural, e se for dissertar na prova, você vai dizer que. Primeiro você vai dizer o que é um objeto cultural. Provavelmente a questão vai pedir isso. O que é um objeto cultural? É um objeto natural que recebe o sentido de transformação. Basicamente isso. E explica, não fica só nessa. Fala com suas palavras. Agora, usa o processo de conhecimento. Agora, no direito, como é que o direito se encaixa? Liberdade natural, mais sentido de limitação. Vai trazer pra gente a liberdade civil e política. E aí você pode, recomendo que deem exemplo. Que venha na hora ali, na lata. Ó, o exemplo é esse aqui. Liberdade, quer ver? Deixa eu pensar um aqui. Vamos ao direito penal, porque tem uns aqui que estão começando, estão no segundo semestre. Franca aí até serve para revisão, ó. Vamos aqui o direito penal. Beleza, a gente sabe que o furto, ele é o subtrair coisa ali é móvel para si ou para outra. Só isso. 155 do penal. Atualmente o furto ele tá com pena de 6 a 10 anos. Não, é o roubo. O furto ainda tá 1 a 4. O roubo é que aumentou, viu? Fiquem ligados nisso, galera que vai fazer o AB, galera que tá estudando, cai muito. Vai cair, vai cair. Aí o que a gente vai fazer? Vai observar o furto no seguinte: o furto ele é uma limitação. Ele limita a conduta do ser humano em subtrair, e olha só, é um crime contra o patrimônio. Patrimônio nada mais é do que propriedade. Propriedade é um direito fundamental, tá? Eu acabei de subir na nossa pirâmide do Kelsen. Fui lá na Constituição e vou voltar agora pro penal. Agora, viram aquela ideia de mola mestra? Não é à toa, gente. Eu tô usando toda hora aqui hermenêutica com vocês. Toda hora, toda hora. Até para dar um exemplo. E eu tô construindo exemplo. Bom, mas eu já vou encurtar aqui a história. Se o furto ele serve para limitar essa liberdade, a liberdade natural de qualquer um, mas já dentro da liberdade civil e política, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou limitar essa conduta do furto, mas tem um detalhe. E se eu estiver furtando com fome? Eu não tenho nada, tô morando na rua, não tenho nada para comer, Deus me livre. Eu vou bater 80 vezes na madeira. Ainda bem que isso aqui é madeira mesmo. MDF, eu acho. Se eu roubo, eu vou dar a situação e vocês me dizem o que deve ser feito, tá? Com base no sentido de limitação. Seguinte, quero ver se vocês estão espertos mesmo. O indivíduo ele faz um furto, tá? Ele entra numa padaria e furta ali, sei lá, um saco de pão daqueles de forma, tá? Pega ali os ovos bem rápido e tudo, tenta pegar outra coisa e vai embora. Só que câmera de segurança flagrou esse indivíduo, né, fazendo essa subtração. A minha pergunta é: existe alguma. E aí, claro, vamos utilizar do que a gente tem aqui. A galera que já viu processo penal e tá vendo, ó. Vai ter lá, digamos que o Ministério Público observou, né? Lá, vamos voltar no começo. Delegacia começou a inquérito policial e prendeu esse indivíduo sob custódia. Você, enquanto advogado, vai ter que tomar alguma atitude. Qual princípio, vou até ajudar, qual princípio você utilizaria para revogar a prisão preventiva dele? Vocês têm alguma noção? O cara furtou com fome, tá? Não tem onde morar, não tem endereço fixo, tava com fome e ele alega: tô com fome, doutor, roubei, furtei. Enfim, furtei não vai saber a diferença muito bem, mas peguei mesmo, furtei, tô com fome, não tenho onde morar, carrocinha, dignidade humana, Vlad, boa? Boa.
Pode ser furto famélico ou princípio da insignificância. Matou. Eu falei contigo, Wagner. Eu tinha dito no penal. Isso. Mataram. O objeto ideal que deu origem a toda essa conversa foi o furto famélico, precisa da significância. Falei contigo, vai, é pra dito no penal, né? Senão eu não vou te ajudar, né? Mas e outra, dignidade da pessoa humana, Vlad matou. Porque a dignidade da pessoa humana, ela tem que ser observada a priori. Ela é norma e princípio, ela é norma, regra e norma e princípio ao mesmo tempo. Inciso 3 do primeiro da Constituição. A partir disso, eu observo. Cara, vou fazer lá a minha revogação de preventiva. Isso aqui é prática, tá? Isso aqui é pra prática de vocês. Vou fazer a revogação de preventiva. Já vi muita vara de soltura, gente, lá no Ministério Público, a galera fazendo isso. Taca lá e tal. Claro, tem os contextos. Até em Globo eles conseguem revogar e tal. Mas é isso. Vai fundamentar no princípio da insignificância. Né? Que é dentro daquela ideia do furto famélico. Tô furtando pra comer, pô. Tá ligado? O Estado. Agora é essa a ideia. O Estado falhou com esse indivíduo no momento que, de algum modo, claro, vai depender do contexto. Não me tirem aqui do contexto. Não me tirem de história, mas depender do contexto, esse indivíduo nem teve acesso a uma educação de base. Já vi muito na prática, já vi muito na prática. E aí você vai tentar limitar esse ius puniendi do Estado, esse direito de punir do Estado. Observe como a liberdade civil e política não serve só para você, indivíduo sujeito com cognoscente particular e do outro lado. Ela serve também para limitar o próprio Estado, porque, gente, o Estado, ele não é, que nem o Lynn Hobbes, que a gente viu o Leviatã, ele não é aquela parada. Ele não é aquilo, tá? O Estado, ele é feito por pessoas. Claro, concentração de riqueza, concentração de poder, né? A gente tenta descentralizar. Graças a Deus a gente tem uma descentralização, porque a descentralização ela é positiva, tá? Pelo menos pro contexto brasileiro. Isso vem do Império. Isso vem do Império. Mas a ideia é essa, eu tô limitando a própria atuação do Estado, tá? O sentido de transformação que eu quero trabalhar com vocês é o indivíduo ele não poderia furtar. É um crime, é a conduta típica, antijurídica, culpável. Certo? Ilícita. Só que esse é o contexto. Quando a gente observa um cenário muito específico, como eu trouxe, facilitando, né? Como eu trouxe do sujeito que furta com fome, a gente observa, cara, não dá pra eu punir esse cara porque ele tá com fome. Sendo que comer é basicamente um direito social daquele cara. E tá na Constituição. Olhando pra nossa Constituição. Tá? Isso é uma limitação. É uma limitação já muito avançada. Beleza? Uma limitação básica. Não furte. Pronto. O artigo. Aquilo ali te impede. Para vocês verem na prática o sentido de limitação. Graças a Deus, eu espero que nunca, tá? Nunca façam isso. Ninguém que nunca matou ninguém. Se matou, fica quieto, tá? Brincando. Mas, ó, o próprio fato de você não matar outra pessoa já é um sentido de limitação. Pra vocês verem em vocês, sujeito cognoscentes, que é assim, tá? A gente já está limitado, já tem muitas limitações. Então a gente não faz tudo o que quer, tranquilo? Muitas vezes a gente faz o que a gente não quer. Vocês estão aqui no sábado, 11h53 da manhã, já termina, viu? 11h53 da manhã pra escutar um monitor falar, mas por quê? Tá? Vocês, né? Por que vocês estão aqui? Começa a se questionar. E essa é a ideia, tá? E aí começa a olhar para o mundo jurídico dessa forma. Deu para pegar essa ideia? Mas isso eu já trabalhei um exemplo muito rebuscado. Dentro, obviamente, do Código Penal, se vocês olharem, são muitas limitações que nós temos. Vários artigos, vários crimes em espécie. Tranquilo? Cada crime daquele é dizendo, ó, tá aqui o quadradinho, ó. Aquela ideia de norma como categoria lógico-formal é o quadradinho. E aí dentro dela eu coloco a conduta, o fato e o valor. No Kelsen, aquilo ali, a gente fez o raio-x, né, lá na sala, aquilo ali, aqueles quadradinhos, é só a norma. Vamos falar da norma? Vocês acham que eu falei tudo isso à toa? Não. Fala da norma, tá? Falar de norma como objeto cultural, dá um gancho em valor e a gente finaliza. Pode ser? Aguentem. Eu sei que o almoço já deve estar chegando aí na mesa de vocês, já deve estar pronto, mas vamos lá. Só pra gente finalizar. Claro, mais uma vez, desculpa. Hoje eu tive um imprevisto. Só não vou falar porque tá gravando, mas tive um imprevisto sério. Que na família e tudo. Aí eu tive que dar uma socorrida. Luiz, não sei o que, tal coisa, tua tia. Tá, bora. Aí, enfim. Só voltar um pouco. Por quê? Eu pulei o Arnaldo, eu tô louco? Ó, cidadão aí, pra quem não sabe, grande Arnaldo Vasconcelos. O professor deve ter comentado sobre ele na aula, tá? Não tá aí à toa. É o cara, é o mestre, ele era sensacional. Tô falando como se eu conhecesse, não, eu queria muito ter conhecido, tá? Alguns professores de vocês tiveram aula com esse cidadão aqui, ó. Essa figurinha fofinha aqui, ó. Humilde, simples, tá? O professor deu até aquele exemplo no mestrado, né? Que ele disse, ó, não tem doutor aqui não, é tudo aluno. É, então. Travou? Eu travei aonde, Vladimir? Eu estava falando sobre o quê? Eu acho que a conexão. Voltou? Arnaldo foi um jurista. Vou dar a biografia dele, não. Arnaldo. Aqui ele, ó. Não sai da minha mesa. Não sei se vocês estão vendo aí. Não sai da minha mesa. Não sai da minha mesa.
Eu passei, tá aqui a obra dele, tá? A Teoria da Norma. Se não leram, dá tempo, hein, Fran? Dá tempo, gente, pra ler, dá tempo. É denso, mas depois de hermenêutica, eu vou ler isso aqui depois de ter estudado hermenêutica. Eu li antes de estudar hermenêutica. Quebrei minha cabeça todinha, entendi nada. Entendi algumas coisas, tá? Arnaldo aqui é bom. Mas como eu não tinha hermenêutica, eu não consegui entender alguns conceitos. Mas só para fixar, revisar o que a gente vê na teoria geral do direito, teoria do Estado, introdução. O que é a norma jurídica, né? Norma jurídica, por exemplo, para o Arnaldo aqui, certo? Ele vai dizer que é a norma de direito, isto é, norma de fazer direito. Conceitinho humilde como o próprio cidadão era. Conceitinho humilde. É uma norma de direito, norma de fazer direito. Então, se você já sabe o que é direito, você consegue deduzir, logicamente, o que vai ser a norma. Chega Paulo Nader, tá? Pra gente conversar um pouco os autores. Ele vai dizer que a norma jurídica é uma substância própria do direito. Olha aí que parecido, né? Instrumento de definição da conduta exigida pelo Estado. Ele vai além. Ou seja, a norma jurídica ela diz quando e como agir. Seria uma forma de o direito se expressar ou se exteriorizar, de fazer o direito, como diz Arnaldo. Olha que interessante. E a lei, ela é uma das formas de expressão. Nunca, não saia da faculdade, não saia da faculdade confundindo lei com norma. Eu sei que alguns já não confundem mais, mas a gente confunde. Não, é porque a lei é a norma. Não. Norma jurídica é gênero. Lei é espécie de norma. Lei é espécie de norma. Norma jurídica é gênero, lei é espécie de norma, tá? Decretos, portaria, tudo é espécie de norma, beleza? Norma jurídica é aquela categoria lógico-formal. E qual é a sua natureza? Só para repassar. Vai dizer o Arnaldo pra gente que a natureza da norma jurídica ela vai precisar de duas coisas, tá? Eu preciso de uma noção primeiro de como é que eu digo a natureza jurídica de alguma coisa, certo? Isso, acredite ou não, isso que eu tô falando não é à toa. É muito importante. É muito importante. Eu tô nem Instagramando. Promotor, defensor, eu já vi muita gente da área jurídica. Eu tô falando propriedade aqui, tá? Não faz a mínima ideia do que é isso aqui. Não faz a mínima ideia. Ah, não, porque é inútil, porque é filosofia, não sei o quê. Vai lá dar o teu parecer jurídico. Vai lá fazer a tua sentença. A gente vai ter exemplos. Eu vou trazer exemplos. Eu já tenho um preparado aqui, mas eu tô só esperando chegar o momento certo. Vai ter exemplos da falta disso aqui no nosso contexto profissional jurídico, tá? E vocês que estão aqui, que estão me aguentando, professor, e que gostam, eu percebo que vocês gostam. Vocês vão ter a possibilidade de ser diferente. E além. E usar isso aí pra, enfim, alavancagem acadêmica de vocês, desempenho, tá? Depois eu dou uns testemunhos aqui pra vocês. Mas voltando, antes do desabafo, a natureza das coisas. Ele vai dizer, o Arnaldo, usando filosofia, tá? Na filosofia clássica, mesmo tudo, que o ente, a essência, né? Tem muito esse condão de dar a natureza de alguma coisa. Qual é a natureza jurídica do tributo? Qual é a natureza jurídica do crime? Se eu pergunto pra vocês, tá? E não é menos pergunta, pelo amor de Deus. Vocês vão dar uma travada, vão ficar meio calmo. Aí vocês vão começar a externar e tentar trabalhar. Só que tem a forma consciente de fazer isso. Saber o que é a natureza de uma coisa. As coisas, vai dizer o Arnaldo, se apresentam como essência, razão de ser, razão suficiente e existência, o modo de ser. A essência, isso aqui vai ser difícil, mas ó, vamos usar a lógica. A essência condiciona a existência. Ou seja, o existente existe em razão da essência. Presta-se a essência a identificar a coisa, distingui-nas das demais. Essa distinção é perdurável porque é fundada na imutabilidade da essência. Claro que deu nó. Relaxe. Luiz, entendi nada tá em árabe. Calma, eu também não tinha entendido da primeira vez. Usando lógica, princípio da identidade. Essência é uma coisa, existência é outra, tá? Essência é essência, existência é existência. Logo, a essência nunca será a existência. Princípio da identidade. O que é essência? Razão de ser. E existência? Modo de ser. Olha que interessante. Então, a essência é a razão, vamos usar o princípio da lógica. Razão suficiente. É a razão pela qual algo é. E a existência nada mais é o modo de ser daquele ente, né? Daquela essência. Tá, estamos aqui muito em ente e essência, Platão, Aristóteles, tá? Até Hegel, tá? Vamos deixar o Hegel de fora. Só que ele vai dizer que é o seguinte: a essência condiciona a existência. Como é que isso acontece na norma jurídica? Uma norma jurídica, lá na introdução vocês viram as. Espero que sim, os instrumentos de controle. Vocês viram que o direito é um deles. Vocês entraram nos instrumentos de controle e perceberam que existem várias normas, tá? Dentro do direito existem várias normas. Normas jurídicas, normas éticas, normas morais, normas de caráter religioso, tá? Basicamente essas quatro que a gente estuda. E a gente percebe que a norma jurídica é diferente da norma moral, tá? Fazendo a diferenciação, natureza e norma. O que é a natureza da norma jurídica, tá? Vou encurtar a história. Fazendo a diferenciação também. Lembrar lá do IED, tá? É sempre importante, porque aquela ideia, gente, do IED, teoria geral e tudo, ela é base para vocês entenderem todo o resto
do direito, tá? E a hermenêutica vai entrar entrar em conjunto. As duas normas, tá? Jurídica e moral, elas pertencem ao gênero das normas éticas. Isso aqui não vai cair na prova, tá? Relaxem, não vai cair na prova. Eu preciso falar disso com vocês. Porque alguns podem não ter visto isso aqui com tanta calma, não ter a base disso. O Arnaldo ele diz que a diferença de uma norma jurídica para uma norma moral é um dimensionamento quantitativo da norma jurídica. Exemplo para isso aqui. Norma jurídica é furtar. Olha só, e aí a gente vai ver a razão, a essência. Furtar, né? Subtrair, parecer para outra coisa ali é móvel. Beleza, isso é uma norma jurídica, 155 do penal. Mas é a norma moral? Não furte, não roube. Por quê? Porque é feio, porque é errado. Isso é a norma moral. A norma moral ela tem uma sanção difusa. Por exemplo, chego na sala de aula na segunda-feira, daqui a 2 dias, chego na sala de aula na segunda-feira e chego mais cedo, digamos que a Vlad conseguiu chegar mais cedo também, né? E a Vlad me vê ali, sei lá, furtando um cabo daqueles, um cabo HDMI daqueles. E eu saio vazado. A Vlad não conta pra ninguém. Exemplo, tá, Vlad? Não conta pra ninguém. Mas ela vai começar a me olhar estranho. Ou melhor, ela começa a falar pros coleguinhas, ó, Luiz aí furtou, viu? Um cabo de energia, tá, não sei o que, parar, não sei o que. Mas tu tem, não só eu vi e tal, não tem câmera, né? Mas fiquem tranquilos, tem uma câmera fora da sala, quem nunca observou. Só que essa sanção, ela começa a se difundir na sociedade, tá? Ela não tá prefixada. A sanção da norma jurídica, ela é prefixada. Se você furtar, é 1 a 4 anos. Reclusão. Entenderam agora? Essa é a diferença entre uma e a outra. Então, foco na norma jurídica. A gente já viu que norma jurídica e lei são diferentes. E a diferença entre a norma jurídica e a norma moral é esse dimensionamento quantitativo. Enquanto que a norma moral, agora eu vou usar outro exemplo, ela atinge só ali um contexto muito específico, muito pequenininho, a norma jurídica tem a capacidade de atingir uma nação, atingir um país como um todo. Norma moral num contexto pequenininho. Mentir. Mentir é feio, né? Não minta porque é feio, porque é errado. Isso é norma moral. O réu pode mentir no seu interrogatório? Questão de prova da OAB, hein? Pode mentir? Alguém sabe me dizer? Já tá encerrando, viu, gente? Alguém sabe dizer se o réu pode mentir no interrogatório? Ou melhor, pra não botar o contexto mentir, mas faltar com a verdade. Boa? Caraca, Pode, boa, pode. boa, boa. Essa área tá ligada. Pode, pode. Se tá certo, tá errado, moral. Perceberam a categoria? É que eu tô segurando muitos exemplos polêmicos. Esse aqui não é muito polêmico, não. Ele é instigante. Certo ou errado é moral. É legal ou ilegal? É legal, tá onde? CPP, CF. Tô entendendo agora? Então esse é o panorama da norma jurídica, essa é a natureza da norma jurídica, tá? Ela pertence ao âmbito de uma norma ética. Uma norma ética trabalha com imperativos, tá? Que a gente vai ver já já e a gente finaliza. Mas a norma jurídica, ela tá dentro do campo da legalidade. Aqueles campos de juridicidade que a gente viu. Beleza? E ela é gênero da onde surge a lei, a norma consuetudinária e a própria jurisprudência. Luiz, a jurisprudência é uma norma jurídica? Mais ou menos, tá? Mas é a partir da norma jurídica que surge uma jurisprudência, tá? E claro, intelecção lá dos magistrados. Bom, princípio fundamental de lógica. Só repassando, só repassando. Isso aqui é muito legal e acho que não é mistério para ninguém. Beleza? Aristóteles no órgão, isso aqui a gente está falando de lógica clássica. A gente não está falando de nenhum outro tipo de lógica além da clássica. Como assim a clássica, Luiz? Clássica é aquela que os gregos traçaram, obviamente com Aristóteles sendo um dos precursores, dentro do seu órgão, que tem a parte de lógica, tá? O trivium, na verdade, que tem a parte de lógica dentro de outras ciências, que era a gramática, enfim, a physis. Tá. Qual a ideia? Para tecer um juízo lógico dentro, quando vocês forem conhecer um objeto cognoscível, a gente até usou um pouco na prática aqui. Um objeto cognoscível. Você vai traçar um juízo lógico, utilizando esses princípios. Travou, não sabe o que fazer? Tenta isso aqui. Garanto que dá certo. Já fiz muito no estágio para desenrolar uma tese. Já fiz muito. Eu faço isso aqui a rodo no estágio. Estou ali com um caso complexo. Peraí, isso aqui é isso aqui é isso, isso aqui não é isso, isso aqui é razão suficiente. Peguei um caso muito legal, eu comento no próximo JED. Eu peguei um caso muito legal onde tinha quase uma dúvida da autoria do sujeito. Só que a gente conseguiu observar, a gente, né? Eu e o meu Logos, a gente conseguiu observar o seguinte, que as câmeras, os depoimentos comprovavam muito bem aquela situação. Mas eu usei muito termo, porque eu não posso pegar só dizer, fazendo automático. Não sei se alguns estagiários nunca façam isso no estágio, fazendo automático. Não. Vou só copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, tarará, condeno. Não faça isso. Não faça isso. Ah, mas é só estagiário. Tá. Mas na prática, tu vai fazer assim? Entenderam? Enfim, vamos lá para os princípios fundamentais de lógica, não é mistério para ninguém. Primeiro deles, princípio da identidade. Repassar com calma e didática.
A igual a A. Essa é a expressão, tá? Quando eu tenho uma identidade, eu tenho que ter necessariamente, eu preciso de uma não contradição. A consequência do princípio da identidade é o princípio da não contradição. Se A igual a A, logo A não será um não A. Vamos lá, vai. Não, é extremo puxar isso aqui, mas vai. Caneca. Xícara, xícara. Xícara é xícara. Luiz é Luiz. Luiz nunca será xícara. Ó, que pena. Nunca seria uma xícara. Eu gostaria de ser. Entenderam, né? Bem simples. Crime é crime. Moral é moral. Logo, crime nunca será moral. Isso é lógica. Isso não é o que a gente conhece da sociologia e tal. Isso é lógica pura. Cuidado com isso aqui. Se a gente se amarrar nisso aqui, a gente começa a ficar meio bugado, porque tem muitas variantes e muitas vertentes que a gente nunca parou para pensar. Livro é livro, caderno é caderno. Logo, livro nunca será caderno. Ok. Vocês já entenderam qual é o raciocínio, né? Pronto. Agora, vamos traçar, para poder emendar com os outros, um raciocínio só. Pode ser? E aí, deixa eu ver. E aí a gente encerra falando dos imperativos. Chuva é chuva. Chuva é chuva, trovão é trovão. Logo, chuva nunca será um trovão. Ok, ok. Vamos tirar a chuva e colocar outra coisa aí. Que aí é o que é um embate interessante. Trovão é trovão, raio é raio. Logo, trovão nunca será raio. Não é verdade? Interessante. Agora, qual é a razão suficiente para o raio acontecer ou existir? Alguns vão dizer que é o deus Tupã, os povos, né? Os povos indígenas. Alguns vão dizer que é Zeus, os povos indígenas, não, Tupi-Guarani. E vai dizer que é Zeus, a galera lá da Grécia, tá? O cientista, em várias partes do mundo, vai dizer que o trovão, na verdade, a razão pela qual ele é, ou acontece, ele é mais do acontecer, né? Pela qual ele acontece, é a precipitação de elétrons dentro das nuvens, né? Que se condensam e tal, se chocam, e aí tem as cargas positivas e negativas, se chocam, pum, cai o raio. Falei trovão, perdão, cai o raio. O raio, ele é aquela flash de luz imediato. O trovão é o som. O trovão, ele vem antes ou depois? Depois, né? Olha que interessante. Isso é lógica. E o princípio do terceiro excluído. Entre opostos contraditórios não há meio termo. Contradição, tá? Ou melhor, contraditoriedade. A gente vai ter que observar a diferença entre contradição e contraditoriedade. Tranquilo? Ou seja, não existe uma terceira via. Ou é trovão ou é raio. Não tem um trovo ou raio ou um raio trovão. Não, não existe isso, tá? Que nem aquele exemplo bobo, mas é muito legal do mamãe estou ligeiramente grávida, né? Ou tá grávida ou não tá. É até meio biológico isso. Beleza? Vou fazer o seguinte com vocês. Vamos falar rapidinho sobre estrutura lógica, porque eu preciso sempre repassar esses conteúdos para vocês. Vocês viram há décadas atrás, mas ficou uma coisa meio, digamos assim, ao léu. Deixa eu só ver se aparece aqui. Rapidinho. O slide estava carregando. Aí, carregou. Deixa eu carregar aqui. Jogo rápido, pode ser? Voltar, isso aqui é importante, viu, Franco? Relembrar essas coisas, tu olha para a norma de outra forma. Estrutura lógica da norma jurídica, para a gente ir encerrando. Norma como juízo disjuntivo, de Carlos Cossio. Como assim? Lá na cadeia de introdução, eu espero, vocês viram que a norma jurídica, além de todas as características, além de todas as conceituações que a gente viu aqui, ela tem uma estrutura lógica. Tenho certeza que vocês viram e lembram disso aqui, tá? E uma dessas estruturas lógicas, Carlos Cossio vai dizer, um holandês, né? Mais ali 1600, 1700 e pouco, vai dizer que a norma jurídica ela é um juízo disjuntivo. Ou seja, deixa eu só ver se eu pulei o imperativo. Antes do Carlos, né? Primeiro apresentar para vocês como juiz imperativo. Prometo estamos encerrando, tá? É porque realmente a gente tem muita coisa, é dar uma ancorada, no próximo GED a gente já começa a dar onde a gente parar. Então, reta final, tá? Prometo. Norma como imperativo. Antes de virar um juízo disjuntivo, a norma é um imperativo. Como assim? Kant. Kant. Kant tem um pé no direito absurdo, porque ele vai trabalhar os imperativos dele e não é à toa. Aquela palavra imperativo categórico, imperativo hipotético, tem impacto aqui dentro do direito. Lá na cadeira de introdução, e que se vocês dominarem isso, vocês não se subvertem mais. Ah, mas não entendo como é que a norma acontece e tal. Isso aqui, gente, é a categoria de raciocínio que vocês podem utilizar para manipular as normas, manipular no bom sentido, né? Manipular, saber trabalhar com isso. Vocês não são operadores do direito? Essa é a ideia. Operar o direito. Como é que eu faço isso? Como eu disse, lá no primeiro JET, a gente vai aprender como fazer. E eu estou dando as ferramentas para vocês. Tranquilo? Então, foco aqui para a gente ir para a reta final. Norma como imperativo. Se A é, B deve ser. Aquela ideia de categoria lógico-formal do Kelsen é baseada no Kant. Kelsen veio depois de Kant. Então tem toda uma bagagem, todo um estudo até chegar no Kelsen. Beleza?
Se A é, B deve ser. Isso é um imperativo. Isso é um imperativo qual? Categórico. Porque o imperativo hipotético diz: Vladimir, se você quer A, B deve ser. Olha a palavrinha, se você quer. Não é que é se você quer. Tá? Trazendo isso para um exemplo que a gente utilizou agora, o furto. Se o furto é, B deve ser. B é o quê? Provavelmente a sanção, ou um crime deve ser, né? Melhor dizendo. Se furtar é, crime deve ser. Isso é lógica, gente. É a lógica da norma jurídica, tá? Então, ó, a legenda, sob determinada condição, A deve-se agir com o que for previsto. É isso. Quando a gente passa um pouco, ali concomitante a Kant, tá? Quase um trava-língua. O Carlos Costa, aí sim, o holandês, tarará, ele trabalha um juízo disjuntivo. É um dos primeiros a trabalhar a norma. Tá na Arnaldo, hein? Tô tirando isso aqui da minha cabeça, não. Como juízo disjuntivo, certo? É a mesma estrutura, tá? Do imperativo, só que a gente troca aqui o A pelo fato, que a gente vai trabalhar com o fato. Então, dado um fato, deve ser P. É a endonorma, ou a norma principal, tá? Esse palavrão aqui, ó, endonorma. A norma interior, a norma principal é, dado um fato, deve ser P, né? A ideia do imperativo ali. Agora, como eu garanto que essa prestação, claro, P, prestação, FT, fato, como vocês podem ver na legenda. Se essa prestação não for cumprida, como é que eu garanto? Como é que eu garanto, Franco? Como é que eu garanto, Sara, Nicole, como é que eu garanto que essa prestação vai ser cumprida? Ali, aqui embaixo, ó, sanção. A sanção, ela garante que a norma vai ser cumprida. Não à toa, Bento Bentiol, ele vai dizer que a norma ética, ela é uma norma, e a norma jurídica é uma espécie dela, que a norma jurídica, enquanto norma ética, ela é excelente por natureza porque ela já ela já prevê a sua violação. Ela sabe que ela pode ser violada. Mas mesmo assim, ela tá lá. Como? Com a sanção dela. Só que a sanção jurídica é um pouco diferente, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma segunda, né, proposição. Se não P, deve ser S. Se a prestação não for cumprida, deve ser uma sanção. Furtar, dado fato, é crime. E a gente já tem todo aquele conceito, aquela carga valorativa do que é crime. Não preciso nem entrar em detalhes. Se não for cumprida essa prestação, ou seja, o não furtar, deve ser atribuída uma sanção, pena reclusão de 1 a 4. E isso vai fazer mais sentido quando a gente falar de quem? Dos campos de juridicidade e das categorias e daquele quadrado lógico no Alberto Bob. Como isso aqui é um pouco mais delicado, já estamos estourando um pouquinho o horário e não seria tão digerível para vocês, a gente vai fazer o seguinte: paramos exatamente aqui. O que a gente vai fazer no próximo GED? A gente vai voltar, repassar bem rápido, como eu fiz hoje, essa ideia de estrutura, tá? Testem isso, observem isso nos diplomas legais e tudo mais, tá? E a gente volta para falar de campo de juridicidade e a gente vai até valor. Já estava preparado aqui, tá? Conceito e tudo. Mas aí eu vou deixar vocês se divertirem mais com valor durante a semana. Divertirem, né? Vocês desesperar, tipo, Luiz, parece outra coisa, mas eu sei que vocês já estão pegando direitinho. Então, próxima semana a gente revisa, já fala bem sobre valor e já vão estar entrando em sentido, tá? Próxima semana vocês vão falar sobre valor e talvez falar sobre sentido. Aí a gente vê como é que fica, tá? Mas ó, paramos basicamente aqui, beleza? Entendendo essa estrutura lógica aqui, ó, vocês entendem campo de juridicidade e o quadrado lógico em Norberto Bobbio. Pode ser? Alguns já até entenderam, mas a gente vai reforçar porque detalhe, não vai cair na prova, eu acho, o quadrado lógico. Mas se vocês dominarem isso aqui, quanto mais informação, enquanto eu pego o GED, eu vou dizendo para vocês as coisas, certo? Quanto mais informação vocês apresentarem na prova, garanto para vocês que o sucesso é garantido, tá? Pequem por excesso, tá? Não é pra, tipo assim, longe, é tipo, dentro do seu raciocínio, peque por excesso, não tenha medo. Até porque vocês vão ver que a prova tem as questões e depois as páginas em branco. Antes de entregar a frequência, gente, não respondam só para pegar a frequência, hein? Tô vendo, hein, Arthur? Hein, Fran? Alguma dúvida? Galera de casa, encerro por aqui. Dúvidas no privado.